Sejam bem-vindas e bem-vindas ao canal Conecta. E agora a gente vai falar nessa aula sobre os recursos de como a gente pode colocar um vídeo ou imagens e até mesmo explorar os recursos dessa barra flutuante aqui existente no Google Forms, tá? Bom, vamos começar com as imagens. A gente vai perceber, por exemplo, que existem duas formas de a gente colocar as imagens. Uma, quando a gente pode associar essas imagens a uma pergunta, as respostas, e outra, caso a gente queira incluir as imagens de forma independente. Então, explicando, vamos visualizar aqui melhor. Por exemplo, toda vez que aparecer esse íconezinho aqui de uma imagem, de um quadrado, parece um quadrado, né, de paisagem, é porque essa pergunta ou as próprias respostas, elas aceitam que você coloque, associe uma imagem a ela. Não necessariamente você é obrigado a colocar, mas caso você queira dar um sentido mais atrativo, né, trabalhar com atividades mais lúdicas e interativas com seus alunos, ou até mesmo enriquecer com imagens as suas avaliações, você pode utilizar esse recurso de imagem. Então, aqui a gente está trabalhando no formulário ainda anterior, com o tema do trabalho de fotossíntese, e essas questões nome completo e turma, como são questões de captação de informação, a gente vai trabalhar, por exemplo, com essas imagens aqui. Por exemplo, aqui a gente está dizendo as etapas da fotossíntese, né, para descrever as etapas da fotossíntese. Então, como forma, a gente pode também pesquisar as imagens no Google, etapas da fotossíntese. E olha que interessante. A gente pode escolher uma imagem, pode ser um desenho, ou um mapa, ou um gráfico, ok? Vou escolher essa daqui, onde eu selecionei, e clique em inserir. Olha que interessante. Ela diz as etapas, ele apenas numera os ciclos das etapas, mas não me diz exatamente o que é. Então, é interessante até para o aluno, de forma visual, ele poder se lembrar dessas etapas e começar a descrever aqui, até porque essa é um tipo de pergunta que nós fizemos, do tipo parágrafo, onde aceita o quê? Respostas longas, descritivas. Então, muito interessante e oportuna essa imagem para esse exercício. Essa imagem, a gente clicando nela, a gente pode redimensionar. Ela pegou toda a parte da folha, mas a gente pode até diminuir mais. E a gente pode manter o seu alinhamento. Ele já está como padrão alinhado à esquerda, mas a gente pode alinhar ao centro, clicar nesses três botõezinhos aqui, ó, alinhar à direita. Caso não tenha causado o efeito que a gente espera, a gente também pode alterar essa imagem e ele volta para onde a gente veio, né, naquela consulta, dando as opções de fazer o upload diretamente do nosso dispositivo ou da câmera, alguma URL que a gente já tenha facilmente, Google Fotos, Google Drive e de volta a pesquisa de imagens no Google. Bom, se você já está satisfeito com essa imagem, eu vou centralizar ela aqui no centro. E eu também posso remover, né? De repente eu decido que essa pergunta não vai ter nenhuma imagem, então eu posso, por critério, removê-la sem nenhum problema. E eu posso adicionar uma legenda. Etapas da fotossíntese, por exemplo. Ok? Eu posso concluir. A gente pode manter alinhada à direita, desculpa, alinhada aqui à esquerda. E quando a gente visualizar, a gente vai ter esse efeito aqui. Ok? A legenda, ela acompanha a imagem, independente da forma de alinhamento. Se você alinhar tanto à direita, ao centro ou à esquerda, a legenda ela vai acompanhar e vai ficar centralizada embaixo da imagem. Cida, é possível a gente colocar as imagens também
como opção de resposta, sim, é possível fazer isso. Por exemplo, aqui na questão 2, eu tenho cada um desses processos aqui. E você pode observar que para cada resposta, olha o que me vem disponível. Adicionar imagem. É uma opção disponível para colocar em cada uma das respostas. Bom, eu vou procurar essa primeira aqui, como é que a gente faz isso? Relembrando, eu copio, por exemplo, a opção, clico aqui na imagem, pesquiso no Google e pesquiso esse elemento, por exemplo. Vou clicar aqui e inserir. Olha que interessante. Ok? A forma como está na estrutura não é a mesma forma que aparece na exibição. Então, daqui a pouco eu vou exibir para vocês esse formulário, vou fazer a pesquisa das demais e já já eu volto para demonstrar para você. Bem, e aqui eu já fiz a pesquisa das imagens dos demais elementos, das demais opções da nossa questão. E vamos começar aqui no modo de exibição para ver como é que isso aparece para o nosso aluno. Gente, olha que interessante, né? As imagens, elas são dispostas no formato mosaico, tá vendo? E aonde o aluno também utilizando as opções de marcação de múltipla escolha e no formato mosaico. Isso é muito interessante. Você pode enriquecer justamente a sua avaliação através de imagens, né? E eu tinha um professor de álgebra que já falava isso. Imagem fala. Então, isso pode ajudar muito na hora do aluno optar por uma questão, enfim. Muito legal mesmo essa experiência. Então, através desses dois modelos que nós colocamos, né, seja através da pergunta ou linkado a cada opção de resposta, a gente pode observar que em muitas perguntas é possível a gente sim associar uma imagem à opção de resposta ou aqui sucedendo uma pergunta da avaliação. Existem algumas perguntas, por exemplo, que não cabe, a gente não tem essa opção, como essa opção aqui da escala linear. A gente tem da grade de múltipla escolha, sim, mas só na parte de onde você pode suceder a questão e não na parte de respostas. Da mesma forma como aqui na escala linear, a gente consegue também associar uma imagem sucedendo a questão, mas não acompanha a escala. A escala são só os números propriamente ditos. E assim vai. No horário, a gente consegue colocar uma imagem aqui na data, também no tipo de data, e na grade da caixa de seleção. Ou seja, praticamente, com exceção da escala linear, todas as nossas questões e perguntas, elas aceitam com que a gente ilustre de forma até lúdica, que facilite a interpretação da questão por esse aluno. Então, quanto mais viva e colorida for a imagem, mais atraente fica também o seu formulário de avaliação. Bom, a segunda opção aqui da nossa barra flutuante é importar perguntas. Qual é o objetivo desse recurso? Se eu quiser aproveitar outras perguntas que eu já tenha feito em outros formulários, ou formulário do período anterior, por exemplo, eu posso clicar aqui e ele vai me direcionar para todos os formulários que eu tenho disponível no meu Drive. Eu fiz um formulário aqui gamificado. Só para vocês entenderem, eu vou clicar nele. Esse aqui é o nosso formulário, trabalho de fotossíntese. Vou clicar no formulário gamificado, selecionar. E aqui, por exemplo, foi até rápido, ele importou todas as perguntas desse nosso formulário. E eu posso selecionar a pergunta que eu quero e clicar aqui no botão Importar Perguntas. Ele importa não somente as perguntas, mas também as respostas, mesmo que elas sejam de múltipla escolha ou de caixa de seleção. Ok? Olha que interessante. Vou clicar numa aqui, qualquer coisa a gente exclui, só para vocês entenderem. Importar perguntas. E olha, como é que isso funciona na prática, gente?
maravilhoso, tá? Então, retrabalho zero. Você pode reaproveitar perguntas de um teste anterior, de um período anterior, de outra escola, através de um formulário já existente com essas perguntas e importar para o seu formulário novo, tá bom? É assim que vocês viram como acontece. A gente selecionou o formulário, clicamos no que nos interessava e aqui a pergunta ela acabou de ser importada. Magnífico esse recurso. Vou excluir aqui. E aqui a gente também tem título e descrição. Ele permite com que a gente duplique, que exclua. É somente descrição aqui embaixo, ela é opcional. Você pode, por exemplo, titular a sua avaliação, colocar perguntas por temas dentro de um assunto específico. E aí você colocar aqui o título e as perguntas referentes àquele assunto, daquele tema. E se você iniciar um novo tema de um novo capítulo, você coloca a referência desse capítulo e todas as perguntas de revisão e tal, e trabalhos referentes ao tema daquele capítulo. Acho que esse recurso é muito interessante para esse tipo de uso também. Aqui a gente pode colocar uma imagem de forma independente. E ela traz para a gente as mesmas formas de pesquisa. Eu posso trazer uma imagem do meu computador, da câmera, de uma URL, do Google Fotos, Google Drive ou uma pesquisa diretamente no Google. Tá? Se eu pesquisar no Google, por exemplo, ele me traz. Eu posso clicar aqui nessa imagem, inserir. Observe que, no caso de uma imagem sozinha, ele nos traz a opção também de alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita. Eu geralmente gosto muito de alinhar ao centro. Eu posso também, é um menu padrão para todos os recursos de imagem que a gente queira colocar, tanto no nível de pergunta quanto no nível de resposta. Então, por exemplo, a gente pode alterar essa imagem, a gente pode trabalhar o alinhamento dela na tela da avaliação, ou a gente pode remover essa imagem, né, caso a gente decida não aplicar nenhuma imagem para a questão. Para redimensionar essa imagem, a gente clica nela, veja que aparece as abas seletivas, e a gente pode, na forma diagonal, é o ideal para que... Ó. E aqui também a gente pode colocar um título para essa imagem. Por exemplo, observe a imagem abaixo e responda. E aí você pode colocar, inserir, por exemplo, uma resposta de uma pergunta, desculpa, de múltipla escolha aqui, relacionada à imagem aqui acima. Mas eu posso fazer separado? Pode fazer separado. Aqui o que for mais prático e de melhor compreensão também para os alunos. Tá? Você pode colocar sua imagem de forma independente e mais tarde lançar, logo abaixo, lançar uma pergunta em relação a essa imagem. Nada impede, ok? Outra coisa também muito interessante a gente cada vez mais, algumas avaliações, principalmente avaliação de redação, história ou geografia, a gente inserir, por exemplo, esse recurso, que é muito legal também, aqui, adicionar vídeo. E a gente tem duas formas de adicionar esse vídeo. Caso a gente já tenha a URL, a gente já cola lá direto aqui, ou a gente pode pesquisar, por exemplo, etapas da fotossíntese, por exemplo. A gente tem alguns aqui, eu vou pegar fases da fotossíntese. Eu selecionei e aqui embaixo o botão selecionar. E olha que interessante. Eu consigo aumentar o meu vídeo também? Consigo. Eu redimensiono. Posso centralizar em tela. As mesmas opções da imagem. Muito interessante. A gente tem aqui alinhar à esquerda, centro e direita. Pessoal, deixa eu desativar o meu zap aqui. É domingo, mas as pessoas estão muito alegres de que amanhã é segunda. Então,
Desculpe aí pelas intromissões das mensagens. Bom, aqui a gente pode alinhar, trabalhar o alinhamento desse vídeo. A gente pode alterar o vídeo ou remover o vídeo. Tá? E o título também. O título ele pode ser realmente um convite à análise e reflexão. Assista ao vídeo abaixo e responda as questões de 1 a 5. Olha que interessante. Você pode fazer um trabalho de base bem bacana em cima de um vídeo selecionado por você para um trabalho com os alunos, por exemplo. Tá? E aí é o que a sua imaginação mandar. E por último, a sessão. Essa questão de adicionar sessão, eu acho muito interessante quando a gente coloca aqui em cima. Antes do aluno entrar na avaliação propriamente dito, se ele não confirmar de forma correta os seus dados, as suas informações, ele não consegue nem visualizar o teste. Como é que isso acontece? A gente pode adicionar sessão. Olha que interessante. Quando a gente faz isso, a gente pode colocar aqui, por exemplo, caderno de perguntas. Quando, na verdade, na minha primeira sessão 1, eu tenho as minhas informações, as informações que eu preciso entrar para poder fazer esse teste. Como é que isso funciona na prática? Modo de exibição. Eu digito aqui. Por exemplo, se eu deixar uma informação em branco, eu não consigo ir para a próxima sessão, por exemplo, de teste, se eu não responder de forma correta as informações, os campos da primeira sessão. Então, isso acaba se tornando útil em função disso também. Tá? Você acaba dividindo o seu teste em sessões. E principalmente em casos, principalmente nos formulários gamificados, quando você depende de uma resposta para ir para uma determinada sessão. Se você responder de forma errada, você vai para uma sessão X. Se você responder de uma forma correta, você vai para a sessão Y. Para você trabalhar com sessões, é muito interessante também, a gente vai ver na prática, principalmente na nossa aula de game, do formulário gamificado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido como utilizar os recursos dessa nossa barra flutuante. Caso vocês não tenham entendido, volta um pouquinho no vídeo e repete passo a passo. Não é difícil, é simples e prático. Se você curtiu a dica, se você curtiu o vídeo, deixa um like aí pra gente, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem precisa de ajuda e conhecimento. E até a próxima aula.